No bloco anterior, nós trabalhamos com a confecção da massa folhada. E agora que já temos a massa pronta e descansada, lembrando, tá, gente? A massa folhada normalmente, para ser utilizada, o ideal é que ela fique pelo menos 6 horas na geladeira, quando possível. Se não possível, então a gente costuma às vezes abreviar um pouquinho esse tempo, mas seria o ideal. A forma que você vai abrir a massa folhada ela é fundamental, porque é uma massa, digamos que cara, trabalhosa, e aí você tem que evitar ao máximo perder a sua massa, deixar sobrar muita rebarba. Então, por isso, nós vamos abrir dessa forma. O detalhe é que sobra de massa, a gente nunca vai amassar, fazer uma bola para abrir novamente. Lembre-se de que nós temos as camadas. Então, uma vez que temos as camadas, essas camadas precisam ser totalmente respeitadas. Com o auxílio de uma carretilha, costumamos fazer uma bitola, ou seja, costumamos fazer sempre um molde, e esse molde ele vai servir como parâmetro para todos os demais salgados que você for fazer, ou doces, se for o caso. É muito simples de ser feito. Primeiro você vai pegar um disco de isopor e vai fazer essa marcação que nós estamos medindo aqui agora. Tá? No meu caso ali, para ficar mais didático, foram 4 dedos. Então você vai cortar um triângulo nesse tamanho e a partir daí você já vai ter o modelo com o tamanho exato para você usar. Tá? Sobre a questão da espessura, novamente voltamos a dizer, se você vai trabalhar aí com a massa folhada, é importante que você tenha um padrão de espessura para todos os que você for fazer. Então, vale a regra do palito de churrasco. Coloca um palitinho do lado, deitado, né? 2 palitinhos, e quando você passar o rolo, a sua massa vai ficar na mesma espessura. Bom, pessoal, agora eu tenho aqui clara, vou separar a gema para a pintura, e a clara vai ser para o fechamento. Então você não perde praticamente nada aqui nessa receita. Vamos começar pelo mais simples e aí depois a gente vai evoluindo para uma complexidade um pouco maior. Então fiz ali mais ou menos o formato de um L. Vou colocar aqui o queijo e o presunto. E aí vale dizer que pode ser o recheio que você quiser, desde que feche e desde que combine, né? Lembrando que é um recheio que vai ao forno. Fechei bem as laterais. E aqui eu tenho um triângulo. Esse triângulo, podemos dizer que é o modelo mais fácil de ser utilizado. Triângulo pronto. Vamos fazer mais um modelinho. Vou utilizar aqui banana e canela. Eu costumo usar sempre a banana d'água quando nós encontramos. Se não tiver a banana d'água, não tem problema, você pode usar a de sua preferência, porém, lembrando de que vai ao forno. Então, dependendo da fruta em que você for usar, possivelmente ela vai ficar um pouco mais firme, um pouco mais dura dentro do forno. Por questão de líquido, né, por perder líquido, vou cortar ao meio. Essa estava um pouco maior. E aí você pode usar a banana, pode usar a maçã também, uma boa pedida. A pera fica muito bom. Vou usar aqui o creme de confeiteiro, ou pasteleiro, ou patisserie. Novamente com a clara, vou passar nas laterais, só realmente para poder grudar. E agora sim, eu vou vir segurando
e aí vou puxar a outra extremidade, a outra ponta e vou até lá embaixo. Faço isso para que ela não venha soltar. E aí está mais um modelo. Esse próximo modelo é um modelo um pouco mais complexo, digamos assim, mas fica muito bonito. Chamamos de Catarina. Você vai fazer o mesmo corte para cima e o mesmo corte para baixo. Já vimos profissionais fazendo uma dobra e cortando de uma única vez. É possível também, mas nesse caso você precisa passar um pouco mais de farinha para que ela não venha grudar. Dessa forma aqui é um pouco mais seguro. Sempre o corte que tiver em cima será o corte que terá embaixo. A Catarina pode ser doce, pode ser salgada. Esse modelo ele adere bem para diversos tipos de recheio. Passando clara em uma ponta e na outra. Se você não pegou a receita da massa folhada, ficou no bloco anterior. Massa super barata, digamos assim, pelo menos a massa, né? O que fica um pouco mais caro seria a margarina folhada. E aí eu vou colocar, gente, goiabada aqui a título de exemplo, nosso modelo. Puxando as perninhas, puxo uma e puxo outra. Puxo uma e puxo outra. Vai fazendo dessa forma até chegar no final. E aí vai a seu critério. Se você quiser assá-la por inteiro dessa forma, é possível. Mas caso não queira, também é possível deixar dessa forma. Aliás, também é possível cortá-la, né? E fica muito legal. A única coisa que a gente sempre tem um pouco de atenção é que no caso da goiabada ela costuma escorrer. Então, se você vai cortar, importante é que você corte, mas mantenha, na hora que for assar, uma próxima à outra, principalmente a parte do recheio, para que ele não venha ficar vazando. Quase finalizando aqui as dobras. E olha como fica uma trança linda. Muito bonita realmente. Eu costumo sempre utilizar pintura, costumo utilizar gemas. Tem gente que usa ovo inteiro, tem gente que usa o egg wash, que seria a gema juntamente com um pouco de água, e dá muito certo também. Tá aí, gente, olha, trancinha pronta, Catarina. Podemos assar dessa forma ou podemos cortá-la para que você possa porcionar. Colocar essa daqui diretamente na folha. E detalhe, se você não tiver um tabuleiro como esse, a folha que a gente chama é o tabuleiro, né? Se você não tiver um tabuleiro como esse, que tenha furos embaixo, não tem problema, tá bom, gente? Aquele que você usa em casa também serve. Nosso próximo modelo, digamos que é um clássico. Quem trabalha com massa folhada, certamente uma hora vai precisar fazer um como esse.
Colocamos ali o queijo no meio, as claras nós vamos colocar as 4 pontas para aderir muito bem. E para fechar, é muito simples. Vamos colocar uma calabresa? Fica bom, né? Calabresa com queijo também fica muito bom. Para não ficar só queijo, nessas preparações eu prefiro sempre utilizar o queijo branco, mas o queijo mussarela também combina muito bem. Bom, gente, ó, puxei a primeira ponta, fecho, puxo a segunda ponta e fecho, puxo a terceira ponta e fecho, sempre fechando na parte de baixo. Ok, está pronto. Aqui nós temos uma trouxinha. E se você virar ao contrário, você tem um travesseirinho. E aí colocamos para assar. O próximo modelo é um modelo aberto. Então esse modelo é pouco mais criterioso em relação ao recheio que vai ser utilizado. Fiz um corte, perceba que duas extremidades não foram ultrapassadas. O corte ele foi basicamente do centro para as pontas, mas não ultrapassando. Uma jogo para a direita e a outra jogo para a esquerda. Vamos pintar as laterais. E aí você pode rechear. Porém, todavia e entretanto, não seria interessante você usar um recheio que de repente vaze muito ou que resseque muito, que a massa folhada ela vai demorar um pouquinho no forno, sabe? Então aqui eu estou usando maçã e por cima está sendo utilizado creme de confeiteiro. Modelinho pronto. Vamos ao último modelo da nossa aula, que fica muito bom também. Fazendo o nosso triângulo, que é como base para a maioria dos nossos salgados. Lembrando que você pode fazer uma bitola, ou seja, um pedacinho de isopor, faça um triângulo e você pode recortar. Ou nesse caso um quadrado, né? Então, gente, olha, sem vazar o meio, você vai cortar as 4 pontas, sem vazar o meio. E depois é só fechar. Uma vai para o meio e a outra não. Uma vai para o meio e a outra não. Essa vai para o meio e essa não. Pronto, você tem um catavento. Colocando para assar e nas extremidades nós vamos colocar o creme de confeiteiro e no meio o moranguinho. Fica lindo. Finalizando nossa aula aqui de massa folhada, todos os nossos modelos prontos. Lindamente lindo.